Agora sim, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Esse tem sido um capítulo que nós estamos aqui parados, refletindo nele há alguns domingos, algumas semanas, e hoje nós avançamos um pouco mais. O trecho que vamos ler é um trecho um pouquinho maior, então você já deve ter percebido hoje, durante o culto, que nós tivemos algumas dificuldades com a nossa projeção. Isso porque o nosso computador que faz esse trabalho, ele deu defeito essa semana, foi enviado para manutenção, trouxemos de volta e ele continuou com defeito. Então nós estamos usando um computador emprestado. Então toda a dinâmica de preparar tudo no dia e na hora do culto acontecer traz um pouco de dificuldade. Então talvez a leitura não seja tão apropriada para você. Se você puder abrir em sua Bíblia Atos no capítulo 2, nós vamos ler o trecho que vai do verso 14 até o verso 41. Então eu peço a sua atenção para essa leitura super importante nessa manhã de hoje. Diz assim a Bíblia, palavras de Lucas registrando tudo o que está acontecendo nesse dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo do Senhor é derramado sobre os discípulos e coisas extraordinárias começam a acontecer. E agora, a partir do verso 14, o texto diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a citação que Pedro faz da profecia de Joel, e ele segue então dizendo, verso 22, israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um de seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo o Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós vamos seguir, mas imagine esse sermão, imagine essa pregação encerrando aqui. Qual o efeito dela? Qual resultado ela gerou naqueles que ouviam? E o verso 37 traz isso para nós.
Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Senhor, fala com o nosso coração nessa manhã pela Tua palavra. Nós clamamos por isso, porque ansiamos pelo Teu avivamento, em nome de Jesus, amém. Em nossos dias, irmãos, há muitos conceitos equivocados quando se fala de avivamento. Infelizmente, há muitas percepções, quando não erradas, limitadas sobre o que o avivamento é. Para alguns, avivamento é um novo estado emocional intenso que a pessoa passa a ter. A sua emoção foi despertada e sensibilizada por Deus e por sua presença. Para outros, avivamento é um culto mais vibrante ou cultos mais vibrantes. Para outros ainda, avivamento é sinônimo de sinais extraordinários acontecendo bem diante dos nossos olhos. E veja, todas estas coisas sim costumam acontecer em tempos de visitação de Deus ao seu povo. Sinais extraordinários acontecem. Os nossos cultos se tornam mais vivos, porque nos tornamos mais conscientes e sensíveis à presença viva de Cristo no meio da igreja, e por causa disso, é óbvio, há um novo estado emocional em nós, menos apatia, menos indiferença, mais intensidade na nossa oração e na nossa busca por Deus. No entanto, estas experiências, elas não explicam na totalidade o que avivamento é, ou o que o avivamento produz na igreja. O texto de Atos 2, que nós estamos aqui há alguns domingos refletindo, nos mostra algo surpreendente, em especial aqui, nessa passagem que lemos a pregação feita por Pedro. Quando Deus derrama o seu Espírito Santo, a primeira grande manifestação coletiva não é o êxtase que os discípulos tiveram. A primeira manifestação coletiva que é descrita na Bíblia não é dos discípulos rendidos ao chão com olhos cheios de lágrimas enquanto oravam reverentemente diante de Cristo. A primeira manifestação coletiva do derramar do Espírito Santo foi a pregação do Evangelho. O avivamento que começou, sim, com uma experiência transcendente. Você lembra o texto dizendo no início de Atos 2, eles estavam reunidos numa casa, a portas fechadas, e subitamente eles ouviram o som como que de um vento impetuoso enchendo a casa. Uma experiência transcendente. Eles tiveram uma visão que não era uma visão humana, eles viram como que línguas de fogo que caíam sobre eles. Isso não é uma experiência natural, é uma experiência transcendente, mas aquilo que começou com transcendência resultou imediatamente em uma proclamação coerente, bíblica e poderosa do Evangelho. Veja Pedro pregando. Veja Pedro, que instantes antes estava amedrontado da multidão, da perseguição, agora tomando a palavra destemidamente diante de qualquer pessoa para falar do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, logo após o derramar do Espírito Santo aqui em Atos 2, nós não vemos surgir um destacado personagem humano que fique em evidência, sabe? Nós não estamos lendo os dias do avivamento de Pedro, o apóstolo, não. Nós não vemos aqui um espetáculo descrito em Atos capítulo 2. O que nós vemos aqui no texto que acabamos de ler é Pedro em pé, levantando a voz e citando e explicando as Escrituras. Ele cita Davi, ele cita o profeta Joel,
Ele cita os personagens preciosos da tradição religiosa daquela multidão que estava em Jerusalém celebrando o Pentecoste, que embora conhecessem a palavra de Deus, não conseguiam compreender que a palavra de Deus estava se cumprindo nos dias deles. Então Pedro toma a palavra que eles conheciam e prega com clareza, e mais do que isso, ele convoca, ele chama pecadores ao arrependimento. Irmãos, é como se o Senhor tivesse permitido que isso estivesse aqui registrado, que isso tivesse sido registrado por Lucas, para nós, ou por nós, para nos ensinar algo. Se vocês querem saber o que é um povo cheio de mim, diria o Senhor, observem o que eles fazem com o Evangelho. Porque aqui, em tudo que nós estamos vendo em Atos 2, o que se destaca é a centralidade do Evangelho de Cristo. O que se destaca, o que se evidencia é Jesus, a obra de Jesus, o chamado de Jesus, o poder de Jesus para transformar, o poder de Jesus para perdoar pecados, o poder de Jesus para gerar nova vida. Jesus fica em evidência. E isso está aqui destacado para que nós possamos nos lembrar, e a igreja de qualquer tempo possa saber que, se queremos entender o que é um povo cheio do Espírito, se queremos ver o que acontece quando um povo é cheio do Espírito, veja como esse povo trata o Evangelho. O Evangelho. Se ele é desprezado, se ele é diminuído, se ele é enfraquecido, ou se ele é exaltado e destacado como a vida e o fundamento da igreja de Jesus. E aqui está o ponto central da mensagem dessa manhã. Quando o avivamento vem, um avivamento que a gente tem falado aqui há semanas, que precisamos tanto da parte do Senhor. Quando o avivamento vem, o Espírito Santo reorienta o coração da igreja, para que o Evangelho se torne o centro da identidade de um povo. Quem define o que nós somos, ou quem nós somos, não é mais a nossa criação, a nossa família de origem, a nossa cultura, mas aquilo que Deus diz em sua palavra no Evangelho. O que define a identidade da igreja não é a cultura, não é o tempo, mas o Evangelho. O Espírito Santo reorienta o coração da igreja para que o Evangelho se torne o centro da nossa esperança. Estávamos hoje aqui, como todos os domingos fazemos, às 10 da manhã, pontualmente, temos um encontro de oração, aqui nesse auditório. E mais uma vez eu quero te convidar a participar disso, porque sem oração nós não veremos coisas novas da parte de Deus, irmãos. A Bíblia nos diz que sem oração, que é a respiração da alma, nós vamos continuar apáticos e dormentes. Então nós temos orado aqui nessa manhã. Enquanto orávamos, uma das orações feitas era justamente nesse sentido, de que o nosso coração fosse reorientado para que a nossa esperança não estivesse nas coisas passageiras dessa vida, mas na eternidade com o Senhor. E é isso que o Evangelho faz, ele reorienta a nossa esperança. Ele nos faz pensar como o apóstolo Paulo pensava, dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Esperamos por mais, ansiamos por mais. A nossa sede e a nossa fome são eternas, e elas serão saciadas eternamente. Quando o Espírito Santo reorienta o coração da igreja para que o Evangelho se torne o centro, ele se torna também o centro da nossa missão. Aquilo que nós fazemos, como nós nos movimentamos como discípulos e como igreja, tem a ver com o Evangelho, é movido pelo Evangelho. Por isso, um avivamento verdadeiro sempre produz coragem para anunciar o Evangelho, mesmo diante da oposição. Veja, aqui está Pedro e os 11 apóstolos de pé, pregando, não para um público que foi para ali ouvi-los falar, ok? Eles não alugaram uma grande arena de esportes e fizeram uma grande convocação de fé e milagres para que o povo pudesse vir ouvi-los. Não, aquelas pessoas estavam ali absolutamente indiferentes a eles, e muitos tinham um olhar inclusive de desprezo por eles. E aqueles homens antes acovardados e amedrontados se levantam para pregar com coragem o Evangelho. Quando um avivamento verdadeiro acontece, ele sempre produz clareza na missão, ou melhor, clareza na mensagem. Pedro não fala dele, Pedro fala de Cristo.
Você percebe? Pedro não começa a falar assim: vocês me conhecem, muitos de vocês me viram quando passavam pela beira da praia, eu ali cuidando do barco de pesca junto com meu irmão. Vocês sabem, alguns de vocês compraram ali alguns peixes comigo. Vocês conhecem a minha casa, vocês conhecem a minha família, vocês sabem que eu sempre fui discreto, mas agora eu estou aqui falando, veja as coisas que Deus faz na vida de um homem. Não, ele não fala dele, ele fala de Cristo. Quando um avivamento verdadeiro acontece, ele produz convicção, irmãos, de que o Evangelho é a resposta para o mundo. O Evangelho é a resposta. Tudo isso está presente nessa pregação de Pedro, e eu queria refletir sobre ela com você em 2 pontos apenas nessa manhã. O primeiro, eu espero que ele consiga ser projetado na tela. A gente está com dificuldade na projeção, como eu disse, mas o primeiro é esse: o Espírito Santo dá coragem para proclamar. O Espírito Santo nos dá coragem para proclamar o Evangelho. Veja o que diz o verso 14: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Às vezes nós lemos a Bíblia do mesmo jeito que nós lemos algumas publicações nas redes sociais. Já percebeu que o teu cérebro está sendo cada vez mais treinado para que você tenha pouca concentração? Então você lê uma publicação, a arte é até interessante e ela atrai o seu olhar, mas tem uma legenda. Se a legenda tiver mais do que 4 frases, você já se distrai. É por isso que nas redes sociais, aqueles carrosséis que você passa assim para o lado e é tudo imagenzinha, são muito mais visualizados. É por isso que os vídeos curtos, eles são muito mais viralizados, porque são doses rápidas, não ocupa muito do teu tempo, a tua concentração é cada vez mais curta. E às vezes nós lemos a Bíblia com a mesma dedicação de concentração que lemos as nossas redes sociais. E aí nós não vamos observando alguns detalhes, como esse aqui do verso 11. O texto está dizendo: Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz se dirigiu àquela multidão. Irmãos, essas palavras são um milagre, se nós lembrarmos quem é esse homem. Quem é esse Pedro aqui? Quem é esse homem que se levanta diante de uma multidão e fala em alta voz, dirigindo-se a ela? Semanas antes, esse mesmo Pedro correu, fugindo com medo, quando guardas foram prender Jesus no Getsemane, no jardim de Getsemane. Esse mesmo Pedro, semanas antes, havia negado Jesus diante de outras pessoas, não uma vez, não 2 vezes, mas 3 vezes. 3 vezes ele foi confrontado. Você estava com ele, nós lembramos de você, você andava com Jesus, e em cada uma das vezes ele disse: você é louco, você está delirando, não sei quem é esse homem, não tenho nada a ver com esse homem. Esse Pedro covardemente se escondeu atrás de portas trancadas, muito pouco tempo antes, mas agora, diante de uma multidão, e nessa multidão estava ali incluída aqueles que crucificaram Jesus. Você lembra da pregação dele, que nós lemos ele dizendo: esse Cristo que vocês crucificaram? Eles estavam ali, e diante desses, Pedro se levanta. Irmãos, a única explicação para isso é o poder do Espírito Santo. A única explicação para isso é o poder que o Espírito Santo dá, a coragem que o Espírito Santo concede para que o Evangelho seja proclamado. E assim, nós aprendemos que um avivamento, ele transforma pessoas tímidas em testemunhas ousadas. O avivamento, por isso a gente precisa tanto clamar a Deus por isso. Ele transforma pessoas acovardadas pela vida ou amedrontadas pelas circunstâncias em pessoas ousadas na proclamação do Evangelho de Cristo, não porque elas se tornam fortes quando Deus visita o seu povo e derrama de seu Espírito, mas porque elas se tornam justamente cheias do Espírito Santo, e o Espírito as leva a falar das maravilhas de Deus, o Espírito as leva a testemunhar da glória e do poder de Cristo, a despeito de suas limitações, a despeito de sua timidez, a despeito de seus medos. E isso, irmãos, é importante demais para nós hoje, porque o avivamento, ele não torna a igreja mais confiante em si mesma,
O avivamento torna a igreja mais confiante em Cristo. A coragem que recebemos do Espírito não é para que a igreja se torne uma comunidade altamente consciente de suas forças, potências e valores, e então ela se torna confiante em sua estrutura, confiante em seus programas, confiante em seus líderes, confiante em seus projetos, confiante em seus recursos. Não! Quando Deus derrama poder do alto sobre a igreja, Ele transforma uma comunidade de homens e mulheres amedrontados como eu e você, em pessoas confiantes em Cristo, apesar de nós. Ele é grande, Ele é forte, Ele é glorioso, Ele é suficiente, Ele é o Todo-Poderoso, e nós confiamos nele. Como nós aplicamos isso para a nossa vida? Como nós aplicamos esse princípio de que quando Deus concede avivamento, o Espírito Santo dá coragem à igreja para que ela proclame? Bem, nós sabemos que precisamos de avivamento quando o medo silencia a nossa fé. Quando a gente percebe que a nossa fé, ela está silenciada, veja, não apenas no testemunho aos outros. Eu não digo aqui apenas o medo que silencia a fé e que me faz não mais falar de Jesus ou da minha confiança em Jesus para o meu vizinho ou para o meu amigo de trabalho. Mas sabe quando o medo das circunstâncias da vida silenciam a fé dentro da gente? E a gente começa a se perceber apavorados e amedrontados, assim como aqueles discípulos que estavam dentro do barco em que Jesus estava dormindo. E a tempestade chega e eles tentam fazer de tudo que é recurso humano. Mas chega um momento em que a Bíblia diz que eles desesperam da própria vida e pensam que vão morrer, então vão lá e acordam a Jesus. Não de modo doce. Eles não chegam ali e fazem assim: Senhor, desculpa, Senhor, sono pesado, né? Não. Eles vão lá e a Bíblia diz que eles acordam a Jesus cheios de fúria e com uma crítica dizendo: Senhor, não te importas que morramos todos? Vamos fazer uma versão atualizada, século 21, Rio de Janeiro. Senhor, o Senhor está brincando com a gente? Enquanto a gente está lutando para sobreviver e para esse barco não ir para o fundo da água, levando todos nós para lá com os nossos sonhos, nossos projetos, a nossa saúde, o Senhor dorme indiferente? O Senhor não se importa com a gente? Jesus não responde à acusação que recebe. Ele levanta, manda o vento parar de soprar, o mar se acalmar, e o texto diz que completa bonança se fez. Muitas vezes nós estamos no curso da vida com o mesmo medo desses discípulos, e aí esse medo silencia a nossa fé. Às vezes as nossas palavras para Jesus são apenas: Senhor, o Senhor não se importa? É isso mesmo? O Senhor esqueceu de mim? Então o que vai acontecer agora é isso: o Senhor disse que estava aqui, mas o que me parece é que o Senhor só dorme, o Senhor não faz absolutamente nada nessa estação crítica da minha vida, e o que me parece é que chegou o meu fim. E aqueles discípulos esqueceram que Jesus, ao entrar no barco, havia dito para eles o seguinte: vamos para o outro lado. E se Jesus disse vamos para o outro lado, eles não iriam para o fundo da água, eles chegariam para o outro lado, porque fiel é aquele que disse. Mas muitas vezes o que acontece conosco? O medo é tão grande que ele silencia a nossa fé, e a gente apavora e desespera da vida. Sabemos então que precisamos de avivamento. Sabemos que precisamos de avivamento quando a vergonha nos impede de testemunhar. A gente fala de tudo, a gente conversa de tudo, a gente até se permite entrar em temas polêmicos, espinhosos, mas a gente não conversa sobre a nossa fé. Temos vergonha. Estranhamente sentimos vergonha. Não encontramos o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, que dizia: não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Se tem um tema da vida que eu não vou me envergonhar, é de Cristo e do Evangelho de Cristo, dizia Paulo. Mas a gente se envergonha. A gente toma como exemplo a menor expressão, mas é a que ganha mais evidência, daquilo que há de mau testemunho entre nós ou no meio do nosso povo, e nos constrangemos tanto com aquilo, que não ficamos apenas sentindo vergonha dos evangélicos, mas sentimos vergonha do Evangelho, e aí já não falamos mais. Precisamos de avivamento. Precisamos de avivamento quando o receio da rejeição é maior do que o nosso amor pelos perdidos. Já viu quando a gente está tão preocupado com a nossa reputação, que a gente diz assim: poxa, todo mundo me respeita aqui. Todo mundo me respeita aqui pela minha formação. Todo mundo me respeita aqui pela minha competência profissional. Todo mundo me respeita aqui pela minha posição financeira nesse momento. Eu falo e eu sou ouvido. Eu falo e eu sou respeitado. Eu sou até admirado. Nesse meio, no meio dessas pessoas importantes, se eu começar a falar assim da minha fé, e se eu começar a dizer assim: olha, veja, na verdade, tudo que você vê de bom em mim é Deus na minha vida. Isso é Deus. Se você soubesse o tanto que Deus fez por mim e faz por mim, lá no fundo do coração fica aquele medo de dizer: a pessoa não vai na minha frente me rejeitar, mas eu sei. Elas são céticas. Elas vão olhar para mim e falar assim: nossa, ele também passou por essa lavagem cerebral da religião. Nossa, ela também não imaginava. Viajamos tanto, curtimos tantas boas conversas, mas ela, meu Deus, vai virar uma bitolada religiosa. Aí o medo da rejeição se torna maior do que o nosso amor pelos perdidos. Porque nós podemos, irmãos, estar ao lado das pessoas mais legais. Nós podemos estar cercados nos eventos, nas festas ou no cotidiano de trabalho, das pessoas mais competentes em suas áreas e até mesmo super agradáveis de estar juntos. Se essa pessoa tão querida não entregar o seu coração em confiança a Cristo como Salvador, a Bíblia diz que ela está terrivelmente perdida. Só que aí a gente tem medo, a gente quer preservar a nossa própria imagem, e aí a gente tem medo de ser rejeitados, e não falamos de Jesus. Usamos nossas redes sociais para tudo, mas não falamos de Jesus. Conversamos com os nossos amigos sobre tudo, mas nunca sobre Jesus, porque se eles tiverem que morrer sem Cristo, problema deles. Eu é que não vou ser rejeitado e deixar de ser aceito por eles. Precisamos de avivamento, irmãos, que nos conceda amor pelos perdidos. Quando a opinião das pessoas pesa mais para nós do que a glória de Deus, precisamos de avivamento. Mas quando o Espírito Santo visita o seu povo, a verdade do Evangelho se torna muito mais importante do que a aprovação que a gente recebe ou deixa de receber. A gente começa a viver literalmente como João Batista, dizendo, não apenas com as palavras, mas com a postura de vida: convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Que no meu sucesso ele seja visto e eu diminua. Que no meu progresso ele seja visto e eu diminua. Que nos momentos mais festivos da minha vida ele seja visto e eu diminua. Que na dor, no medo, no luto, na enfermidade, na crise econômica, ele seja visto e eu diminua. Ele seja visto como aquele que me fortalece, me encoraja, me restaura, me redime, e eu diminua. Quando o Espírito visita o seu povo, a cruz se torna muito mais valiosa do que a nossa reputação. De novo, parafraseando o apóstolo Paulo, a gente vai dizer: eu não tenho a vida preciosa aos meus próprios olhos, já estou crucificado com Cristo. Quando Deus visita o seu povo com avivamento, Jesus se torna mais desejável do que o conforto humano. Jesus se torna mais preferível do que o conforto. Segundo e último ponto que eu quero conversar com você, à luz dessa pregação de Pedro aqui, é esse: o Espírito Santo faz as maravilhas de Deus serem compreendidas. Veja, o Espírito Santo nos dá coragem para proclamar o Evangelho.
Ao mesmo tempo, o Espírito Santo faz com que a obra de Deus, as maravilhas de Deus sejam compreendidas. Veja, antes de Pedro pregar, na verdade, antes de Pedro falar diretamente sobre Jesus na pregação, o que ele faz aqui? Ele interpreta aquilo que está acontecendo diante dos olhos daquelas pessoas que estão, você lembra como vimos na semana passada? Eles estavam atônitos e perplexos com o fenômeno que eles estavam vendo. Por quê? Eles começaram a ver aqueles discípulos glorificando a Deus em outras línguas, em outros idiomas. E havia ali pessoas de várias regiões do mundo e escutavam em seu idioma nativo as maravilhas de Deus sendo faladas, e eles diziam: como isso é possível? Conhecemos esses homens, como é que eles estão falando na linguagem dos partos, medos, elamitas? Como é possível isso? E o fenômeno atraiu a atenção, e aqui Pedro toma a palavra, e quando toma a palavra, ele começa a explicar para aquelas pessoas, à luz do testemunho do próprio Deus, o que estava acontecendo. E por que, irmãos, isso acontece? E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que avivamento, portanto, não é desordem. Avivamento é clareza espiritual. Veja, alguns olham para aquilo e falam: estranho, sei lá, esses homens estão alcoolizados. E aí Pedro diz para eles: irmãos, o que vocês estão vendo não são homens bêbados, são 9 da manhã ainda. O que vocês estão vendo é o cumprimento do que profetizou Joel. Joel, que faz parte da história da nossa fé, ele estava dizendo àquelas pessoas. O profeta Joel, que nós honramos e celebramos, Deus o usou para dizer que haveria um dia em que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e coisas espiritualmente incríveis aconteceriam, e isso que vocês estão vendo é o cumprimento da promessa de Deus. Veja, queridos, o Espírito Santo então ele faz duas coisas simultaneamente. Ele age de modo extraordinário, mas ele também ilumina as Escrituras para que entendamos aquilo que ele está fazendo. Isso aqui é tão importante, gente. É tão importante porque a gente não consegue controlar Deus. O Senhor é incontrolável, Ele é muito maior do que nós, certo? Quem pensa que consegue encapsular Deus com a sua limitada compreensão humana, por mais elaborada que seja a sua teologia, está terrivelmente equivocado. A gente não consegue controlar o Senhor, domá-lo. E quando o Espírito Santo age, ele faz coisas que são extraordinárias, mesmo. E ele continua realizando coisas extraordinárias em nossos dias, irmãos. No entanto, quando o que nós vemos é de fato um agir do Espírito Santo, nós veremos que ele também ilumina a Bíblia, para que a gente entenda aquilo que ele está fazendo e da forma que ele está fazendo. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque a obra do Espírito nunca contradiz a palavra de Deus. A obra do Espírito confirma a palavra de Deus. A obra do Espírito aprofunda a palavra de Deus. A obra do Espírito aplica a palavra de Deus em nossas vidas, não o contrário. O Espírito Santo é derramado e então uma bagunça começa a acontecer que ninguém mais consegue explicar, ninguém mais consegue encontrar na Bíblia parâmetro para aquilo que está sendo dito, para aquilo que está sendo feito, para aquilo que está sendo pedido. E alguém então toma a palavra e vai dizer: não, mas sim, isso é uma nova revelação. Desculpa, se 2000 anos depois você vai se levantar dizendo algo que ninguém nunca mais disse, e pior, desconectado do testemunho bíblico, sabe o que a Bíblia diz? Como você, ou qualquer pessoa que faça isso, deveria ser chamado? Paulo, quando escreve aos Gálatas, você lembra qual é o adjetivo que ele dá? Anátema. Aí você ouve assim e fala assim: até que é bonitinho, anátema. Olha ali um anátema. Anátema é maldito. Amaldiçoado seja aquele que proclama um evangelho diferente daquele que nos foi dado pelo Senhor. Então o Espírito nunca contradiz a palavra, ele a confirma,
Ele aprofunda e Ele aplica em nossas vidas. Veja o centro da citação que Pedro faz aqui de Joel, lá no verso 17, ele diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Em outras palavras, o avivamento que nós estamos vendo aqui em Atos 2 não é fruto da emoção humana. O avivamento que nós estamos vendo aqui em Atos 2 é o cumprimento da promessa de Deus. E qual é o propósito do avivamento aqui? Verso 21: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que coisa bonita, irmãos. O Espírito Santo concede compreensão e clareza daquilo que Ele está fazendo para gerar nos corações fé salvadora. Fé salvadora. É a pessoa que ela vai se aproximar daquilo que Deus está fazendo. E é inquestionável, Deus está transformando pessoas, Deus está mudando vidas, Deus está restaurando situações que pareciam impossíveis de serem alteradas. E a pessoa se aproxima daquilo, então ela consegue enxergar com tanta clareza que é Deus que faz aquilo, que no seu coração, antes duro e fechado ao Evangelho, o próprio Senhor coloca a fé salvadora, para que ela diga: eu também quero isso, eu também quero experimentar isso, eu também quero ser alguém novo, eu também quero ser uma mulher nova, eu também quero ser alguém diferente, e Deus pode fazer isso, porque está fazendo nos outros, Ele pode fazer em mim. O avivamento tem como alvo, portanto, irmãos, não apenas a emoção, mas principalmente a conversão. Avivamento que se limita apenas na intensidade das músicas que nós cantamos. E, irmãos, acreditem, eu amo esses momentos. Eu amo quando nós nos reunimos e sentimos com mais clareza que Deus está entre nós, e o nosso louvor então é assim, mais rendido a Deus. Isso é delicioso de viver. É maravilhoso de experimentar quando genuíno, mas o avivamento tem como alvo não apenas isso, que a gente olha e fala: que bom é viver tudo isso. O propósito, quando Deus visita o seu povo, é gerar conversão. Nós nos santificamos, nós honramos mais a Deus, nós endireitamos a nossa vida, mas os nossos lábios se abrem em testemunho, e Deus usa a nossa proclamação para alcançar o perdido. Para alcançar o perdido. Quando o coração é aquecido e a mente é iluminada pelo Evangelho, a pergunta angustiante de quem se percebe agora longe de Deus e assim desconectado da razão para a qual foi criado para viver é a mesma que nós lemos aqui no verso 37. Veja: quando ouviram isso, imagina você escutar Pedro, imagina que você está ali olhando e de repente Pedro fala assim: portanto, irmãos, este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Você imagina a angústia do coração de quem ouviu aquilo e que não pode chegar e dizer assim: olha, não foi bem assim, eu não fiz isso, eu não quis isso, eu não esperei por isso. Não, você está debaixo dessa condenação. A pergunta que eles fazem é: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos agora? Essa pergunta é em si uma das marcas mais claras de avivamento espiritual. Quando o Espírito Santo visita um povo que passa a proclamar o Evangelho, a consciência adormecida dos indiferentes é despertada. As pessoas começam a se despertar para Deus. O coração, antes frio e endurecido para as coisas de Deus, se dobra. E a pergunta inevitável surge: o que Deus quer de mim agora? O que Deus quer que eu faça agora? Você já conversou com alguém que te fez essa pergunta em algum momento? Porque você testemunhava de Jesus para essa pessoa? Você já teve a oportunidade de conversar com alguém em algum momento dizendo: sabe esse Jesus que você colocou um pequeno presépio no pé da sua árvore de Natal nessa semana para celebrar o nascimento dele? Sabe esse menino que nasceu numa humilde manjedoura em Belém e a gente canta
e a gente assiste filmes especiais de Natal nessa época do ano. Sim, sabe por que ele nasceu? Você sabia que ele nasceu para morrer? Você sabia que ele veio com o único propósito de dar a vida dele? E por um motivo: ele tinha que dar a vida dele porque os meus pecados e os seus pecados eram muito sérios e muito graves, e não haveria salvação para nós sem a entrega da vida dele. Então você entende? Nossos pecados são sérios. Não é apenas assim, é a nossa decisão, é a nossa escolha, a minha escolha não faz mal para ninguém, eu não tirei o que é do outro, eu não tirei a vida do outro, eu não tirei o bem do outro, é apenas a minha... Sim, você tirou a glória de Deus, você ultrajou a santidade de Deus, você que foi criado por Deus, passou a viver desprezando a Deus, e essa conta se paga. Só que Deus decidiu não cobrar ela de você nem de mim, por isso nós celebramos o Natal. Ele enviou o Salvador ao mundo, e amigo, você precisa responder a isso. Você precisa responder a essa oferta de Deus. E então alguém perguntar para você: o que eu faço agora? Se isso é verdade, o que Deus quer de mim? Qual foi a resposta de Pedro? Verso 38. É interessante que a resposta de Pedro não foi assim: olha, agora você tem que andar perto da gente, e você vai ver, a sua vida vai melhorar muito. Jesus vai transformar a sua vida em algo muito mais bacana, muito mais legal. Avalia isso, pesa isso. Veja, de repente a vida não está tão boa agora, Jesus vai tornar ela numa vida muito melhor. Pedro não fala isso, porque o Evangelho não fala isso. O Evangelho não é uma mensagem que diz que a nossa vida melhora quando a gente se entrega a Jesus. O Evangelho é a mensagem que diz que quando a gente se entrega a Jesus, a gente morre, para que uma nova vida surja. Não é mais a mesma, não pode ser mais a mesma. Ou a gente morre ou não tem cristianismo, ou morremos para nós mesmos ou não tem cristianismo, ou abandonamos a velha vida ou não tem cristianismo. É impossível servir a dois senhores, a Bíblia diz. Então qual é a mensagem de Pedro? E qual deveria ser a nossa? Verso 38, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês vão receber a dádiva do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo. Mas se você quer receber isso, entenda que o primeiro passo que você tem que dar é arrependimento. Arrepender-se de uma vida de costas para Deus, arrepender-se de uma vida indiferente a Deus, arrepender-se de uma vida que diariamente falha em viver o propósito para o qual foi criado, glorificar a Deus. E todos nós falharíamos. Esse que fala para você nessa manhã, os que cantaram aqui, qualquer pessoa nesse auditório, tenha 50 anos de caminhada cristã ou 50 minutos de caminhada cristã, qualquer pessoa aqui falharia, se não fosse a graça de Deus nos provendo e nos sustentando, nos preservando no Senhor. Então veja, queridos, o avivamento não produz uma igreja espetacular. O avivamento produz uma igreja fiel. Avivamento não produz necessariamente uma igreja que, aos olhos do mundo e da sociedade, pela sua estrutura, pelas suas programações, vai ser assim espetacular. E pode acontecer com alguns que assim seja, porque Deus deseja que assim seja. Mas com certeza, em tempos de avivamento, Deus produz uma igreja fiel. O Espírito Santo não é gerador de mensagens motivacionais. Não é. Não confunda com avivamento o ajuntamento de pessoas ensimesmadas que desejam que um pregador diga aquilo que elas, com seu ego inflado, desejam ouvir. E elas vão para ali aprender que Deus é um servo delas, que se elas fizerem as manobras certas, Deus terá de fazer aquilo que elas querem que Deus faça. Um Deus que se curva à vontade vaidosa humana não é mais do que um demônio, não o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o Espírito Santo produz quando é derramado sobre a igreja não são mensagens motivadoras, mas a pregação centrada em Jesus. Jesus volta a ser o centro do púlpito, irmãos. Ele não produz, o Espírito, entretenimento religioso, mas arrependimento verdadeiro, contrição de coração.
vontade de correr para os braços de Deus de novo. É como se Pedro dissesse para aqueles homens: vocês querem saber o que Deus está fazendo? Vocês estão admirados com o que vocês estão vendo acontecer aqui? Vocês querem saber o que é esse fenômeno aqui que está acontecendo? Deus está chamando vocês de volta para Ele. Mas o caminho de volta para Ele é arrependimento e fé em Cristo Jesus. Assim, o avivamento devolve à igreja uma convicção que muitas vezes nós perdemos, irmãos, é de que o Evangelho não é apenas uma mensagem boa entre muitas mensagens boas. O Evangelho é a única esperança do mundo. Não confunda o Evangelho com outras mensagens boas, importantes, interessantes. O Evangelho está acima. Ele é a única esperança para esse mundo longe de Deus. Concluindo, como que alguém como Pedro se tornou um pregador assim tão ousado, tão claro, tão centrado em Jesus? Como que isso aconteceu? A resposta está nesse Evangelho que a gente está dizendo aqui. O Cristo que Pedro negou, perdoou Pedro. Evangelho. O Cristo que Pedro abandonou, restaurou Pedro. Evangelho. O Cristo de quem Pedro se desvinculou, não sei quem é esse homem. O Cristo de quem Pedro se desvinculou com medo das autoridades, agora reina acima de tudo e de todos, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Evangelho. O Cristo que Pedro amou de forma imperfeita, instável, inconstante, amou Pedro de modo perfeito. Pedro foi amado. Evangelho. Por que você pode ser levantado por Deus? E por que Deus pode te dar coragem para dar testemunho de Jesus e do Evangelho? Apesar das suas faltas, das suas falhas, das suas características limitadas. Porque o mesmo Cristo que perdoou Pedro, perdoou você. O mesmo Cristo que restaurou Pedro, restaurou você. O mesmo Cristo que amou Pedro de modo perfeito, te amou desde antes da fundação do mundo. Evangelho, irmãos. Isso é Evangelho. Por isso agora Pedro pode falar. Avivamento não produz então super crentes. Não existe isso, tá? A gente é só um bando de fraco mesmo. Super é o Senhor. Grande é o Senhor em nós. O avivamento não produz super crentes, mas ele faz com que pecadores se arrependam, confessem a Jesus como Senhor, sejam cheios do Espírito Santo e então não consigam mais se calar. Eles têm que falar. Eles precisam declarar. E qual é a boa notícia para nós nessa manhã? O Espírito que levantou Pedro, de modo tão impactante como lemos aqui em Atos 2, é o mesmo Espírito que habita em nós. Sabe o que nós devemos celebrar agora, na noite do dia 24 para o dia 25, aqueles que se reúnem na noite, ou então durante o dia do dia 25, sabe o que a gente deve celebrar, quarta e quinta agora, que estão chegando? Não é apenas uma festa em família, regada com boa comida. Cuidado com a maçã na maionese, isso estraga a maionese também. Tenha esse zelo, por favor. A gente confunde com batata, isso é cilada do inimigo. Mas é mais do que isso. O que nós vamos celebrar precisa ser mais do que um encontro de família, de amigos, mas o fato de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para ser o Salvador dos perdidos e para, só assim, habitar em nós, através do Espírito Santo. É isso que a gente deve lembrar, irmãos. Que hoje nós podemos ser morada do Espírito, porque Cristo veio. Hoje nós podemos ser encorajados para dar testemunho de Cristo através do Espírito Santo, porque Cristo veio. O Evangelho transformou Pedro, e esse mesmo Evangelho nos transforma hoje. Lembre disso. Avivamento nunca vai produzir apenas fãs de Jesus. Eu curto Jesus a beça, eu adoro ir na igreja.
Eu gosto daquela igreja, eu gosto da palavra daquele pastor, eu gosto da música daquela banda. Isso é fã. Evangelho não produz fã, avivamento não produz fã. Avivamento produz discípulos de Cristo, que testemunham o Evangelho de Jesus. Amém? Se o Espírito nos der voz, então, estamos dispostos a falar? Se o Espírito abrir as portas, estamos dispostos a entrar? Se o Espírito soprar, nós estamos mesmo dispostos a obedecer, irmãos? Essa resposta é tão importante, tão importante. Eu encerro me lembrando de um querido amigo pastor com quem eu estive essa semana, um homem de Deus. Pastoreia aqui na Barra da Tijuca e fará isso ainda até o ano que vem. Durante 13 anos de sua vida, ele foi missionário entre os indígenas, no norte do Brasil. Médico, casado com uma enfermeira. Médico qualificado, de verdade, com experiência profissional, mas chamado por Deus para o ministério. E quando foi chamado por Deus para o ministério, saiu do Rio de Janeiro, de onde foi criado a vida toda na Zona Sul, e foi se meter por 13 anos no meio das tribos indígenas do país. Passado o tempo e no anonimato, foi convidado para assumir o pastoreio de uma igreja na Barra da Tijuca e tem feito um trabalho lindo. No entanto, esse Espírito Santo que sopra, abre portas e envia, chamou esse querido amigo, e essa semana numa reunião com outros colegas pastores, ele pedia oração, porque ele está iniciando um movimento para que em 2027, ele e sua esposa se mudem para a Coreia do Norte, fechado ao Evangelho. Você deve conhecer as histórias da Coreia do Norte. E ele vai entrar na Coreia do Norte como médico e sua esposa como enfermeira, para ali pregar o Evangelho. Diante do testemunho do meu querido amigo, pastor André, eu pergunto a você, se o Espírito soprar, você está disposto a obedecer? Se o Espírito abrir as portas, você está disposto a entrar pelo caminho que Deus te indica? Isso é sinal de avivamento, obediência à vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor, tem misericórdia de nós quando nós brincamos com o Teu Evangelho. Senhor, tem misericórdia de nós quando a gente se contenta com uma vida mesquinha de uma religião morta. Senhor, tem misericórdia de nós quando os nossos dias são consumidos pelas mesmas paixões que habitam o coração daqueles que não Te conhecem. Senhor, tem misericórdia de nós quando a nossa alegria, a nossa força, o nosso ímpeto estão todos canalizados para os nossos desejos mais egoístas e não para a Tua glória. Senhor, tem misericórdia de nós quando abrimos a nossa boca para nos identificar como evangélicos, o povo do Evangelho, mas a nossa vida não dignifica o Evangelho do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós quando o medo tem silenciado a nossa fé, quando a possibilidade de sermos rejeitados por aqueles que nós ansiamos admiração fala muito mais alto do que o nosso amor pelos perdidos. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando dizemos que o Senhor tem o primeiro lugar na nossa vida, quando se fizéssemos de fato um ranking, o Senhor sequer apareceria na lista. Senhor, por causa de tudo isso, e eu me coloco como o primeiro a confessar isso aqui, eu peço ao Senhor
que pela tua graça e misericórdia o Senhor nos conceda avivamento, porque só a tua vida pode produzir mudança naquilo que está morto em nós. Tem compaixão da tua igreja, Senhor. Nós somos o teu povo. Nós somos o teu povo. Que não passe de nós, Senhor, nesse tempo, aquilo que o Senhor quer fazer na terra, mas que nós sejamos homens e mulheres, apesar das nossas limitações e falhas, levantados pelo Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Faça dessa canção a sua oração, encerrando esse culto nessa manhã.